A todos os senhores, é uma alegria muito grande poder participar do evento do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, rever amigos e, de alguma maneira, partilhar a mesa com o Jacinto, como bem disse o Omir. Eu passei no concurso da magistratura de Santa Catarina, para passar no concurso de ser imbecil, não pode pensar muito assim mesmo, e a gente tem que, de alguma maneira, no concurso desse país afora, dizer que o guri não põe a garrinha de fora, não seja muito crítico, não pense de maneira muito diferente, senão você leva a bomba, deixa passar o caso precatório depois, aí sim, desce o cacete nos imbecis que não pensam, mas de regra você tem que ser alguma coisa meio uma massa, meio assim, um negócio que não pensa muito, tem de fato comprar coleção resumos e segurar. Então não envolve antes e depois, porque dá vontade de responder o contrário, o cara não pode. De alguma maneira, eu fui um representante desse núcleo que o Omir falou, e agradeço muito ao Instituto por ter convidado. E aqui é sempre bom, pena que eu não pude vir os dias inteiros, porque é complicado sair de uma vara criminal, tem sempre o dia a dia, mas é difícil não deixar de ver o Auri, o Geraldo, ontem consegui ver o Geraldo, entre alguns amigos, e agradeço muito ao Antônio e ao Omir poder partilhar a mesa com o Jacinto. E, na verdade, foi o grande cara que propiciou que, de alguma maneira, eu pudesse sair dessa geleia geral, que é pensar o processo penal. Aquele que é criado a cabeça da mais Mirabete, como diz o Auri, é um pouco complicado o cara sair um pouco da geleia, porque o cara, se só lê Paulo Coelho, acha que Paulo Coelho é um grande autor. Ele se acha o maior intelectual do país, é o que mais vende, o resultado está aí. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, que na verdade virou, também sai negra, então, de alguma maneira, a coisa por aí se tira a qualidade, o que vale depois. Pois, eu vou falar, eu até escolhi e propus ao Omir falar do novo Código Penal, assim, só para tocar numa coisa e chegar no processo penal. O que me parece muito nefenibata, e ontem o Geraldo estava falando sobre isso, o professor achar que há processo penal independentemente do direito penal. Como se nós tivéssemos uma separação estanque, o professor de penal está lá, e de processo penal nada tem a ver com isso. É um tanto quanto ingênua essa visão, hoje em dia extremamente superada nos grandes centros de ensino. Os grandes centros de ensino se ensinam os dois conjuntamente, afinal de contas, não tem como falar para o aluno lá, que nós vamos trabalhar processo penal, e aqui no processo penal tem que ter o núcleo do verbo, lá da imputação, ou seja, da denúncia ou da queixa, e o cara nada sabe sobre imputação objetiva, o cara não sabe o que é a construção do tipo penal, porque aí fica complicado. E, na verdade, a soma dessas divisões acaba gerando alguma coisa do caos que é hoje, por exemplo, julgar crimes de trânsito, que o cara não sabe que é imputação objetiva, não sabe a diferença de imputação objetiva com sim de interiatos, e aí fica julgando com finalismo, e aí dá um nervoso desgraçado, porque os caras estão falando de outra coisa, eles não se atualizaram, são juristas do século passado e continuam perambulando nos fóruns porque não são atualizados teoricamente. Isso dá um nervoso muito grande, porque é como se você estivesse em outro país e as pessoas não falam aquela língua e nem falam outra língua, eles estão, na verdade, uma língua morta em relação ao processo penal e continuam falando. Claro que sempre tem um latim no meio, ex ante, ex post, ou alguma coisa que possa justificar ser o sintoma desse discurso ultrapassado. Mas é isso que nós, de alguma maneira, trabalhamos no processo penal. Eu tive 2 filhos na UTI, quando nasceram com 1,650 kg, 2 picanhazinhas, gêmeos. E aí o médico que foi fazer essa criança nascer com um problema do coração, e aí o médico disse assim, que vai ter que operar. Ou então colocar um grampo no coração dela, porque pode abrir, ela tem dificuldade. Eu disse, o senhor vai operar? Não, eu só mando fazer maldade. Quem faz a maldade é outro. Eu não tenho estômago para fazer maldade. E eu, na época, exercia a função também de juiz estadual, de crime, eu percebia o lugar que eu mesmo ocupava. Eu não faço a maldade, eu só mando fazer a maldade. E, de alguma maneira, eu me livro da culpa de fazer a maldade, condenando pessoas dessa maneira. No novo Código Penal, se vocês perceberem, e a discussão está grande, tenho participado do movimento do professor Juarez Cirino, Juarez Tavares, para brecar esse Código Penal. Esse Código Penal me parece o seguinte: eles pegaram os licenciadores do IBGE, saíram pelo mundo afora. Conhece o tipo penal, amigo? Conhece? É o nome daqui que eu vou meter no Código Penal. Assim, 534 artigos, que tem tipos penais para todos os lados. Eles assim, o relator, isso me disse aqui uma coisa fantástica. Nós acabamos com a lei de contravenção. Isso é ótimo. O que eles fizeram? Colocaram a lei de contravenção no Código Penal, o que era importante. Que planeta o cara vive?
Que planeta o cara vive? Ou seja, a estrutura pensada pelo Código Penal, hoje, nesse novo PL, significaria uma explosão de ações penais no dia seguinte. Porque, além de manter uma quantidade enorme de bobagens, eles tentaram positivar aquelas horríveis decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação à insignificância. Porque os vetores que o ministro Celso Mello, eu tenho respeito, mas o processo penal pouco entende, penal também. Aliás, quem é o penalista no Supremo hoje? Como diria o Tamo, o Joaquim Barbosa, ou seja, nós estamos numa situação complicada, porque o nosso maior penalista do processo penal hoje é o juiz do trabalho. No julgamento mensalão, o Fux puxa o CPC para analisar o ônus da prova. E aí tu diz o que o aluno sala de aula, o professor, o ministro Fux puxou o Código de Processo Penal para esse processo civil para dizer isso, mostrou o vídeo, trouxe o vídeo e disse: esse é o sintoma do que nós temos em relação ao processo penal brasileiro. Um cara que julga na Corte Suprema não sabe diferenciar a lógica em relação à carga probatória dos dois. Claro, quem você tem uma história para entender, esse sujeito pensa as categorias do processo a partir de Oscar von Biro, ainda de 1868, que é relação processual. Isso é mais ultrapassado do que qualquer outra coisa. Hoje em dia não dá para pensar processo penal com teoria geral do processo. É um desserviço à teoria geral do processo, que é livro da Ada, Pellegrino, do Antônio, em relação ao processo penal, que os alunos chegam, o Jacinto deve falar nisso, pensando na lógica do processo penal. E quando o ministro da Corte Suprema vem e puxa o Código de Processo Civil para falar sobre o processo penal, o julgamento da ação originária 470, a coisa está perdida. Só que, de alguma maneira, nós precisamos rever isso, e o que o Eumir falou em relação aos concursos é mais ou menos isso. Hoje em dia, não é uma crítica minha, mas do professor Duncan Kennedy, dos juízes americanos. Ele diz assim: o problema dos juízes americanos é que, antigamente, nós trabalhávamos com sujeitos capacitados teoricamente. O cara era reacionário? O cara era liberal? O cara era conservador? Mas ele tinha uma coerência, ele sabia teoria. Hoje a homopatia vai com as outras, ele não sabe o que faz. Ele é ignorante teoricamente, ignorante filosoficamente, e come pela mão das decisões que ele não entende. Isso está falando do sistema americano, claro que o nosso é muito melhor. Nós não temos esse problema. E o problema da Maria vai com as outras é que o juiz segue esses informativos e a coisa está mais ou menos virando justiça da moda. Dia desse eu respondi para uma vara de bancária, precisava responder, tenho pensão para pagar, então tenho que responder por vara de bancária. E aí tinha lá uma sentença sobre caderneta de poupança. A minha sentença lá do início da carreira, 14 anos, era a mesma. Meti a mesma sentença, mesma discussão até hoje. Aí o juiz disse: mas essa sentença está muito antiga, Alexandre. Aqui, ó. Hoje tem uns julgados mais novinhos. Eu disse: não é decisão que está na moda? Ele assim: porque quando sai informativo eu vou atualizando as minhas decisões para ficar na moda, para ficar assim conforme ao último informativo da semana passada. Ele disse: e tu concordas? Ele disse: não importa se eu concordo ou não, minha decisão tem que ser eficiente. Ele disse: e tu coloca ainda juiz de direito ou tu és outra coisa? Porque o teu nome não vale nada. Porque no teu lugar, tu tem que enunciar, tu não tem que despejar enunciado porque alguém entendeu. Tu entende que está se discutindo? Não, não entendo. Cara, como é que tu consegue dormir? Mas cara, não tem que pensar. Ele é um guri que passou no concurso da maneira que não tem que pensar. Não tem que pensar nem, vai ganhar um bom subsídio. Vocês acham que os juízes tiveram o maior subsídio do país? Por quê? Em 2006. Hoje ninguém consegue mais viver porque não tem aumento. Mas na época foi aquilo que o Carlos Nelson Saldanha conseguiu, e homenageio ele, o Carlos Nelson Coutinho, aliás, que morreu ontem, foi o grande tradutor do Gramsci no Brasil, computação ideológica. Deram para o juiz o maior salário da República, para cada um calar a boca. Fizeram todas essas reformas e hoje em dia a gente continua sem subsídio atualizado, agora com um padrão de vida ou outro, ou aparentemente vida, subsídio pela classe média, sem poder consumir da mesma maneira. Mas aí, quando se deu os dedos, quando se deu os anéis, foram os dedos. Como sabe, qualquer um está aposentado hoje e recebe uma miséria. De alguma maneira, esse Código Penal traz aquilo que nós sempre brigamos no nosso dia a dia, que é a criminalização do cotidiano. Eu não tenho como fazer uma explanação muito grande, até pelo adiantado da hora, mas perceba o seguinte: no aspecto político, a grande divergência de todos nós é assim: como viver coletivamente? Isso é um projeto político. O projeto político é assim: eu tenho que me sentir engajado numa coletividade. Se eu não me sinto engajado, eu quero me dar muito bem. O outro que se dane. Esse modelo político
e poder andar em fila, era uma coisa que eu aceitava a minha limitação para poder viver em coletividade. Isso é muito difícil. Todos nós, se pudéssemos sair daqui e pegar os homens, ou quem gosta também, hoje em dia não dá para falar tanto, se a Ivete Sangalo passa na minha frente, por que eu não ataco a Ivete Sangalo? Porque eu sei que tem um limite, alguma coisa vai acontecer. Ou tu acha que se não tivesse alguma regra que proibisse, eu não pegaria? Pegaria, todos nós temos um Berlusconi dentro da gente, quer sair, segura, o Berlusconi não vai. Viver em coletividade é uma maneira de engajamento em relação a isso. Só que o projeto político hoje é a competitividade, cada um por si. Cada um por si significa o quê? Eu vivo numa coletividade em que eu sou no padrão. O padrão hoje em dia significa que qualquer um que é diferente é apontado como o cara que vai ser culpado. E esse culpado é o cara que pensa diferente e se desloca, sai da geleia. E esse cara normalmente é o estigmatizado. Ou ele é ácido, ou ele é estigmatizado. Aí nós temos, não teria como desenvolver isso, mas a grande questão hoje, quando se fala de bullying, ou quando se fala de stalking, outros crimes que foram previstos no nosso Código Penal, é que é impossível você aceitar a diferença. O cara que é diferente, ele sempre parece que está gozando, do ponto de vista analítico, mais do que a gente. É clássico dizer que a grama do vizinho é mais bonita, a mulher vizinha é mais bonita, o marido da vizinha é mais bonito, o carro que é igualzinho dele, parece que ele tem mais prazer em usar o carro dele. É uma situação de sustentação simbólica muito complicada, e chegou-se a um tempo tal em que se percebe que isso é possível no direito penal, como se o direito penal fosse resolver isso. A coisa chega a ser sintomática desse novo Código Penal, no PL. Um artigo específico, que é o artigo 147, diz assim, já sempre talvez esse artigo 147 do Código Penal seja, no projeto, aquilo que a criminologia crítica denuncia há muito tempo, que é a função velada do sistema penal. Diz assim: perseguir alguém de forma reiterada ou continuada, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de alguma forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Prisão 2 a 6 anos. O que é isso? É a criminalização do stalking. A chefe tem uma grande mulher bonita, que um cara se apaixona, um fã se apaixona. Tem um preço ser uma pessoa pública. Tem um preço. E o preço é alguém querer alguma coisa contigo, se apaixonar por ti. Querer alguma coisa e se apaixonar é uma maravilha. Apaixonar é um estado de espírito fantástico, pena que acaba. A gente tenta de novo. Meu amigo. E aí a gente vai. E não dá certo, mas a gente tenta. Porque a vida é tentar em relação a isso. Não teve nenhuma perspectiva em relação a mim, que é um sujeito, na verdade, democrático do amor. E aí, isso é bullying, na verdade. Estou brincando em relação a isso. De sorte que percebam vocês que a criminalização do stalking, e eu não tenho como desenvolver isso, significa mais ou menos que você tem algum problema que é que alguém que é perseguido sinceramente por isso. Todos nós passamos por desilusões amorosas, todos nós. Ser amado ou ser odiado nos coloca num lugar. O pior de tudo é aquele que não dá bola pra gente. A gente ama alguém. O sujeito diz: eu te odeio, beleza, não continua vivendo. Agora, quando o sujeito não dá bola para ti, ser colocado no lugar do nada é o pior de tudo. Nesses lugares do nada, não raro surge alguma coisa de ódio mesmo, ou de perseguição. A pessoa quer se fazer ver pelo outro. Teve uma maluca uma vez que me perseguia assim, eu saía na noite, chegava num lugar, abria o carro, oi, e ela não fazia nada, ela só estava ali. Eu fechava o carro, ia para outro lugar, ela aparecia em outro lugar, eu tinha desconfiança que ela tinha colocado um GPS embaixo, alguma coisa, me perseguia, e ela perseguia assim. Eu fui dar uma palestra no IBCV em São Paulo, ela estava lá. Eu fui falar em Recife, ela estava bom, eu fui falar em Rondônia, e ela estava em Rondônia. Eu disse: alguma coisa está errada, eu corro risco de vida, porque eu cheguei para ela e disse: não dá. Então, a coisa chega num ponto em que você tem uma perseguição reiterada. A questão é: vocês acham que isso se resolve no direito penal numa pena de 2 a 6 anos por stalking? Isso é uma invencionista imbecil. No Texas chega a 20 anos de pena por alguém por stalking, e as perspectivas do stalking são alguém que se sente medo. Como é que você pode comprovar isso processualmente, uma verificação em alguma coisa democrática, alguma coisa em relação ao medo? Sai com alguém, diz assim: você tem muito medo? Toma remédio, sofre de síndrome de pânico, porque no segundo e-mail que você mandar para a pessoa, ela pode fazer um BO pelo stalking. A nossa vida cotidiana vai chegar a um ponto
se passar esse novo Código Penal, e esse me parece o pior de todos os tipos penais em relação a isso. Eu tenho alunos na graduação, e eu tenho feito eles pesquisarem novidades. Então, o Jamil Nadaf pesquisou o Stockholm e fez uma monografia fantástica em relação a como é isso no mundo. Isso me espraiou para todos os lugares como se nós resolvêssemos a nossa impossibilidade de convivência e, fundamentalmente, a nossa impossibilidade de conseguir conviver apaixonadamente com o direito penal. Nós vamos enjaular o sujeito durante 2 anos, dar uma pena alternativa, como se nós fôssemos, por aí, resolver uma questão que é eminentemente de outra ordem. A sedução pelo direito penal é alguma coisa que só é realizada por aqueles que não estudaram criminologia crítica. Eu fiquei impressionado. Depois eu estava num encontro assim. Aí Antônio virei para uma juiz e falei assim: não, porque isso tem que ler Barata. Ela levantou o pé e disse: Barata? Barata é onde? Eu disse: pô, ela não sabe quem é Alessandro Barata. Aí tem um problema sério, porque é um problema que ela é imbecil. Ela é imbecil, ela não sabe quem é Alessandro Barata. Isso não é animal festejante que abre juventude. Esse talvez seja você. Na verdade, ela não tem noção do que é a construção da criminalidade. Ela continua pensando numa perspectiva do senso comum teórico, dos lombrosianos. Ela não sabe. E ela julga. Isso é um problema sério. Porque a pessoa começa a fazer um estrago tremendo. E não faz na vida dela só. Faz na vida do outro. Como o Hamilton vive dizendo em relação a isso. De alguma maneira, portanto, para ajudar para esse dia adiante. Nós corremos no processo penal. E aí, com isso, eu vou caminhando. Entendeu? Nós pensamos em sistemas. Eu li uma dissertação do Felipe, que é um juiz de Goiás, que mostra o nonsenso de pensar em sistemas no processo penal brasileiro ou no processo penal do mundo. Aquilo que o Jacinto já vem denunciando há algum tempo. O sistema é puro, o sistema não é puro, não tem que ter sistema misto, né? Como fala um autor de processo penal, a Constituição é acusatória, o processo penal é misto. Aí somos dois divididos e dá um sistema misto, acusatório. Tem um dos maiores membros de processo penal fala isso. Está no livro dele. Tem que ser preso por estelionato, na verdade. Ele não é um crente, ele não sabe a história, ele não sabe a noção do sistema, ele não sabe. E ele escreve bobagem. E como ele mais vende, as pessoas leem bobagem e reproduzem bobagem. E é difícil porque fazer alguma coisa séria tem que estudar. Se você não sabe, aluno meu que não leu Kant, não sabe Kelsen, não entende nada, eu mando embora. Vai estudar, vai estudar. Aqui na sala, para quem quiser saber, se falar bobagem, leva na cabeça. É complicado. E sabe o que é? A sala está cheia. Porque os caras se deram conta que coleção de resumo não resolve. Os caras se deram conta que eles não podem ser uma manada a ser calibrado isso. De alguma maneira se faz um bom estudo relativo a isso. As categorias de processo, o Jacinto vai falar sobre isso, me parecem tanto quanto equivocadas ainda hoje. Nós temos que conviver com elas, mas não dá para pensar mais processo em relação a partes, como é pensado no contexto, a jurisdição, como é pensada a partir de Cândido Rangel de Lamarck, que é uma visão autoritária do processo penal, que coloca a jurisdição no seu cerne. Nós podemos pensar um deslocamento a partir de Goldschmidt, que não estou convencido, Goldschmidt não me convence em relação a cargas probatórias. Podemos ir para Érico Fazzolari, que vai poder trabalhar o contraditório como fundamento do processo. De alguma maneira isso dá para chegar, mas de alguma forma os americanos, a mim, parecem entender um pouco mais em relação a isso, quando colocam o processo numa perspectiva pragmática e a noção de verdade sem correspondência com a realidade, alguma coisa que não tem como trabalhar muito bem por aqui, mas que colocam o objeto do processo penal não é um fato pretérito. Porque se eu coloco o fato pretérito, eu estou identificando. Isso é filosofia da consciência do primeiro ao quinto. Eu não tenho como colocar no passado alguma coisa identificada. E aí é onde há um giro que eu não consigo chegar numa democratização do processo apenas para colocar isso para vocês e, de alguma maneira, ir adiante. A ideia que alguns têm trabalhado no processo é pensar assim: hoje eu saio daqui, o Antônio sai daqui, chega na Rússia. Chega na Rússia, ele entra, tem um cara na frente do aeroporto, um tabuleiro de xadrez sentado do lado das brancas. Ele senta, não fala russo e consegue jogar com o cara. Por quê? Porque as regras são claras. Ele sabe que a branca começa, ele sabe que o cavalo anda assim em qualquer lugar. Na verdade, nós não temos como saber como será o jogo, porque o jogo depende de como for o Antônio e como for o cara. Pode estar faltando alguma peça ali, aí coloca um relógio como se fosse a rainha, mas se sabe que as regras do jogo, daquele jogo, são limpas. Nós temos trabalhado, eu tenho usado isso no processo penal, o processo como jogo, pensado desde que Pedro Cavalandrei já falou isso, Carneruto falou isso, mas um jogo qualificado a partir de uma noção
que alguns autores hoje têm trabalhado a teoria dos jogos, desde a microeconomia, a macroeconomia, alguma coisa que me fez parar de produzir. Eu escrevi muito pouco desde que defendi a minha tese, porque de alguma maneira, doutorado, com Jacinto, de alguma maneira, eu precisei estudar outras coisas para poder voltar. E para poder voltar com vocês, tem duas questões importantes em relação a isso. Uma é que, por mais que eu goste da Maria Berenice e do Rodrigo da Cunha Pereira, a análise econômica do direito, o discurso da ordem econômica é importante para que nós possamos entender a noção de processo penal. E isso faz com que nós tenhamos a noção de custo-benefício. Quando a Maria Berenice diz que o princípio da felicidade fez com que se conhecesse a união homossexual, é uma grande mentira. Quando se fez que o homem pode se separar, a mulher pode se separar, e graças a Deus é assim, no passado, embora eu não seja cristão, lá no passado meus avós tinham prisão perpétua, casou até a morte separe. Em 77 começou o desquite, em 88, 2 anos depois, podia. Hoje o cara casa sexta e separa a segunda. Por quê? Porque vocês acham que o Poder Legislativo acha que todo mundo quer ser feliz, princípio da felicidade? Não estão nos textos da análise econômica do direito da década de 80. Isso fez o quê? Eles pensam da seguinte maneira, pessoal. Pessoa que casa, quer casa, faz poupança. Pessoa que separa, divide riqueza, compra, gira economicamente, é importante as pessoas se separarem. Eles fizeram estudos que mostram que as pessoas se separam há 7, 8 anos. Eu li menos. Mas assim, eu ali também. E aí, nós somos importantes economicamente. E aí o mundo inteiro, depois ele vai empreender com a piada preventiva, o mundo inteiro fez regras de flexibilização do casamento em relação aos portadores de necessidades especiais. Todo mundo leu Michel Foucault, Hoffman, mas vocês acham que se acabou com as instituições totais porque se achava interessante? Não, elas são, do ponto de vista econômico, agentes econômicos nulos. Aquelas pessoas são nulos, põe onde? Para a família deles. Que morram na família. É assim que está escrito. Em relação ao direito penal, a lógica da análise econômica do direito é muito simples e até ingênua, mas a sua ingenuidade, ela vem de que se você coloca o filho mete o dedo na tomada, você dá uma palmada, ele coloca, então você dá duas, na terceira ele para, você vai criar mecanismos de dissuasão da realidade, da ação com punição, e isso aumenta a punição. Só que esse aumentar a punição é uma fraude, porque nisso você constrói todo um sistema de segurança político, ideológico em relação à manutenção da segurança, e mais cria-se emprego, e como o Estado tem um programa muito ruim, daqui a pouco se privatiza presídio, e isso fez com que as empresas de presídio, por exemplo, nos Estados Unidos, com o crash da Bolsa, não tivessem as suas ações prejudicadas. Afinal de contas, quem não quer um hotel lotado, cheio de gente, e com mais gente entrando? Só que tem que pensar o que significa, do ponto de vista ideológico, a criação de um código penal como esse, no qual nós teremos uma explosão de litígios e mais. A repercussão do nosso processo penal será o quê? Tem mais entrada, tem saída. Entrada e saída. No meio, o processo penal é muito custoso. Você tem que criar mecanismos do quê? Plea bargain, que eu não sou totalmente contrário, reconheço, não sou totalmente contrário, mas mecanismos de tirar essas pessoas por delação premiada, por mecanismos de facilitação do processo, como nós já temos por aí. Só que o que nos espera é alguma coisa muito complicada, alguma coisa que precisa de uma resposta que não está no nosso dia a dia, uma resposta que está na percepção de que o crime virou um negócio de manutenção ideológica das nossas possíveis ordens. Todo mundo quer ordem, todo mundo ingenuamente embarca nessa questão que o crime devolve a ordem. Se o crime devolvesse ordem, além dos crimes hediondos, teria transformado nosso país numa grande festa VIP. Para que vocês tenham uma ideia, os discursos da década de 80 era que os Estados Unidos teriam um problema muito grande com criminalidade. Se descobriu, e aí está no Free Economics, que é um livro que vale a pena ler, que a diminuição da criminalidade adolescente nos Estados Unidos na década de 90 se deu por um motivo primeiro. Qual foi? A aprovação do aborto na década de 80, que aí não teve muitos filhos não queridos, a quantidade de abortos aumentou significativamente e teve menos adolescentes. Se isso está verdadeiro ou não, mas destrói toda a falácia de que o endurecimento da pena, de alguma maneira, implica em redução da criminalidade. Isso é ingênuo, isso é ingênuo, mas seduz. Meu avô pensa assim, a minha avó pensa assim, esses dias o meu tio diz, toda a festa de família assim, bandido bom, bandido morto, tal. Porque lá em Santa Catarina tem uma coisa assim, eles dizem que eu sou um juiz garantista, embora eu acho que o Ferraioli tem uma limitação muito grande, eu já escrevi criticando o Ferraioli, mas tudo bem, eu fico com garantista, porque eles não sabem o que é outra coisa, então eu já fico garantista. Aí,
E é pejorativo, assim, ó, esse é um juiz garantista. Aí depois eu autorizei um casamento gay, então eu virei juiz garantista e gay. Aí eu autorizei a inscrição do Instituto Cannabis Sativa, que é o instituto que quer discutir a liberação, liberdade de expressão e liberação da maconha. Tem um instituto que quer discutir a castração química, pode, quer discutir a pena de morte, pode, a liberdade de expressão. Autorizei. Então agora eu vejo juiz garantista, gay e maconheiro. É uma coisa que tem virado. Então, de alguma maneira, qualquer um que sai dessa geleia é apontado como uma falha, a falha daquele que se desloca do sistema. Isso é muito complicado para todos nós. E para terminar, pessoal, acho que vale a pena ler, tem muita coisa de fato para estudar, tem lá coisas que eu vivo botando no Facebook, no blog que eu tenho também, tem umas coisas escritas, mas o que eu acho mais legal... Lembra, qual é a história do teu tio? Ah, do tio. Toda festa de aniversário diz assim, bandido bom, bandido morto, bandido bom, bandido morto. Aí, porra, e eu quando passo uma criança, eu já saio correndo atrás, não tem que discutir, porque festa de família, todo mundo envolve antes, que vai enjoar, aquele monte de gente. Aí ele diz assim, aí meu primo caiu com droga agora. Porque o 28 e o 33 ali de drogas deu um problema. No jargão policial não dá mais nada. Então qualquer coisa, tem dinheiro, tem celular, tem droga, virou tráfico. Mete no tráfico para poder segurar o guri, porque lá eles dizem que não dá nada. E aí meu primo caiu com 33. Aí ele me liga de madrugada, Alexandre, teu primo foi preso, disse, bandido bom, bandido morto, mais morto. Aí ele disse assim, mas é teu primo? Eu disse, pô, e daí? Tio, quer dizer o seguinte, eu não sou advogado, não vou fazer nada porque isso é crime. Quer dizer para o senhor que a única chance que ele tinha de ser solto era na vaga de trabalho, aos outros juízes pensam igualzinho o senhor. E ele está ferrado. Mas ele é usuário e ele é teu primo. Eu disse, daí, tio, essa é a grande diferença. Eu não trato ninguém diferente porque é meu primo, porque é usuário. A coisa tem que ser igual para todo mundo. Ele até hoje não fala comigo, meu primo está cumprindo pena. É um tipo usuário, que estava lá comprando maconha, compra um pouco mais, porque eu só morro sempre, tem um celular de dinheiro. Já o guri, aí ele como playboy, saindo no dia a dia. Só que há uma ingenuidade em relação a isso, e quando bate água na nossa casa é que nós passamos a pensar. Para acabar a mesma história, aí tem uma filhinha, Sofia, que tem 5 anos, e aí esse final de semana agora eu fiquei de plantão, né? Porque eu sou separado da mãe deles, a mãe foi viajar com o namorado e eu fiquei lá cuidando das crianças. Aí, isso, eu sou um cara legal. Aí tudo para conviver com as mulheres. Aí a Sofia teve uma rebelião dessa, que passou no Jornal Nacional, aí ela assim, papai, por que eles estão bravos? Aí eu disse, sim, Sofia, estão bravos porque... Por que eu vou explicar para uma criança de 5 anos? Né? Aí eu disse, ó, sabe teu quarto cabe, tem quantas camas? 2. Quantas amiguinhas cabem? Ah, dá para botar 3, dá para dormir 4. Eu disse, quantas tem no colégio? Aí ela começou a contar o nome, tem 18 amiguinhas no colégio. Dá para colocá-las todas no teu quarto? Não, não dá para colocá-las no teu quarto. Lá onde eles estão reclamando é porque eles têm um quarto do teu tamanho, cabe em 4, tem 20. Ah, é? E a mãe dela também é juíza. Aí ela assim, e não tem lei? Tem uma lei, a lei 7.210, mas não quer ver outro canal de televisão. Aí ela assim, pai, tem uma lei que diz que não pode, Sofia. Tem uma lei que diz que só pode 4, cabe 4, só pode 4. E não tem juiz? Aí eu disse, tem juiz, filha. Tem, mas eles não sabem da lei? Sabe, filha. Aí ela assim, e aí me desconcerta de vez, né? Ela diz assim, pai, eles não têm vergonha. Eu disse, Sofia, infelizmente nesse país, grande parte da magistratura mesmo não tem vergonha. Aprendi com a minha filha de 5 anos que de fato, de alguma maneira, a gente precisa de ouvir as crianças para que possam entender algumas coisas que para nós são tão comuns e que na verdade fazem questão para que ele comece a perceber que deveria ser uma regra do jogo. Muito obrigado a todos vocês.